Olá pessoal, obrigado aí a todos que estão nos acompanhando. Esse é o primeiro podcast da Escola Prime de Hotelaria, isso mesmo, primeiro podcast onde nós vamos abordar vários temas relacionados ao nosso universo hoteleiro, ao nosso universo da hotelaria. Desde Minas Gerais, nós vamos viajar para Minas Gerais, vamos para São Paulo, vamos para o Rio, vamos para Brasília. Nós vamos percorrer esse Brasil inteiro discutindo assuntos importantes referentes aos temas do dia a dia da hotelaria. E para isso nós traremos vários profissionais extremamente capacitados que vão contribuir com vários temas, vários assuntos, principalmente assuntos que fazem parte do nosso novo normal, desse dia a dia da hotelaria. E queremos desde já agradecer a Rede Prime de Comunicação por seu primeiro podcast. Nós queremos aqui agradecer a Rede Prime de Comunicação que tem nos apoiado nesse projeto, nos incentivou, nos deu toda a força, porque a hotelaria faz parte dos serviços essenciais e por isso a Rede Prime de Comunicação ela contribuiu, porque ela acredita nesse projeto, assim como nós acreditamos também nesse projeto. Agradecemos a Rede Prime de Comunicação e você que quer fazer das suas salas de eventos, você que quer fazer gravações, quer interagir com o público, a Rede Prime de Comunicação, ela te dá toda a solução. Não deixe de entrar em contato com eles através das redes sociais, Rede Prime de Comunicação e Rede Prime BH. Olha só, daremos início a esse podcast, ao primeiro podcast da Escola Prime de Hotelaria, com um profissional extremamente qualificado que trabalha em uma rede hoteleira aqui na cidade de Belo Horizonte, isso mesmo. Eu vou abrir a tela nele, já vou chamar aqui o Rodrigo Avelino. Bem-vindo, Rodrigo, ao nosso primeiro podcast. Não treme, não fica nervoso não, hein? Que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. É o primeiro podcast onde nós vamos lançar para o Brasil inteiro, Rodrigo, informações extremamente importantes do nosso universo da hotelaria. Sabemos nós que assim, o corporativismo da hotelaria às vezes ele não é muito grande, né? Você vê muitas informações da hotelaria através das revistas, através das redes sociais, e nós da Escola Prime de Comunicação, a Escola Prime de Hotelaria, resolvemos criar esse podcast onde nós também lançaremos os cursos da Escola Prime de Comunicação. Vamos quebrar esse negócio, né, de falta de corporativismo. Isso mesmo. E para isso a gente precisa da contribuição de profissionais que vão nos ajudar e vão levar as informações para casa, para aqueles proprietários de hotéis que, igual você trabalha em uma grande rede onde você tem todo o apoio, você está ali amparado por gerente administrativo, RH, departamento jurídico, departamento comercial, mas muitas das vezes os proprietários dos hotéis, eles não têm esse amparo. E eles vão ali nas redes sociais, eles vão nas revistas, eles vão até em contatos telefônicos buscar essa ajuda. A Escola Prime de Hotelaria ela vai levar essa ajuda agora de forma gratuita para todos, de uma forma mais simplificada, que é a internet. Agora já tem onde buscar ajuda. Com certeza. E olha só, Rodrigo Avelino é gestor de operações da MHB Hotelaria. É uma empresa localizada aqui na cidade de Belo Horizonte. A formação dele, olha só que interessante. Ele é formado pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, em matemática. É isso mesmo. Depois é uma curiosidade. Depois ele tem outra formação pela UFMG em física. Aí depois eu vou perguntar para ele, poxa, formado em matemática, formado em física, como que você se apaixonou pela hotelaria? Você vai responder daqui a pouquinho. Ele também é músico e pai de um garoto chamado Jamal. Olha só que bacana. Um abraço, Jamal, para você. Atua na hotelaria há mais de 20 anos. E ele fala pra gente, no nosso bate-papo extra câmera, né? Ele falou pra gente que a hotelaria está no DNA dele, né? Então, Rodrigo, explica um pouco primeiro sobre essa sua formação em matemática, em física, e por que você escolheu a hotelaria para usar todo o seu conhecimento. Na verdade, eu não escolhi a hotelaria, Pablo. A hotelaria me escolheu. Show de bola. Foi praticamente o meu primeiro emprego. Foi dentro da hotelaria que eu virei homem, que eu cresci, que eu aprendi a ver a vida com outros olhos. Então, a hotelaria me escolheu. Primeiro emprego? Foi praticamente o meu primeiro emprego. Pode falar pra gente qual foi? Posso, no Wembley Palace Hotel, o hotel do saudoso ex-presidente da República, José de Alencar. Olha, é localizado aqui em Belo Horizonte, né? Lula, lá eu conheci vários políticos, conheci o José de Alencar. Muito legal, no centro de Belo Horizonte. Olha, que bacana. Foi uma grande escola. Quando foi isso, Rodrigo? Rapaz, eu sou péssimo com datas. Eu sei que tá entre 20 e 25 anos atrás que eu comecei. Perfeito, se eu não me engano, tem 22. Eu acho 22
22 anos. Que legal, então você começou na hotelaria. Interessante porque assim, nós temos, né, eu sou formado em administração, depois eu formei em hotelaria, mas a minha paixão pela hotelaria, Rodrigo, foi mais ou menos parecida com a sua. Eu fui visitar um hotel, na hora que eu entrei no lobby daquele hotel, que é o hotel Naum Plaza, lá em Brasília, eu entrei no lobby daquele hotel, eu fiquei encantado com aquilo tudo, eu falei, é isso que eu quero para mim. Ali eu me apaixonei pela hotelaria e até hoje eu tô dentro da hotelaria. Comigo foi mais ou menos assim também. Eu sabia que um amigo trabalhava nesse hotel, eu falei, cara, como é que faz para trabalhar em hotel? Eu pensava que tinha que saber inglês, ter formação, enfim. Aí ele falou, cara, me dá o seu currículo que eu vou entregar pro gerente lá, que ele vai te chamar para uma entrevista. Ele me chamou, me entrevistou, uma semana depois eu já estava dentro do hotel. Você lembra o nome desse primeiro gerente? Lembro, o seu Carlos Fortes. Seu Carlos Fortes. Ele que me ensinou, assim, meus primeiros passos da hotelaria, foram com ele, assim, foi fantástico. E depois de eu começar a hotelaria, eu desde criança eu queria ser engenheiro. Eu sempre fui muito ligado à área de exatas. E eu gostava de ensinar também. Aí eu falei, poxa vida, será que eu vou fazer engenharia? Mas eu já estou em hotel, mas eu gosto de ensinar. Eu acabei indo para matemática. E fiz matemática na UFMG e trabalhando na hotelaria. Eu acho que tem tudo a ver quando você tem uma formação de professor com trabalhar com a gestão de pessoas, trabalhar com pessoas, com serviço, né? Então acabou que linkou uma coisa com a outra. Só que a paixão falou mais alto do que a minha vocação de ser professor. Então eu dei aula por um certo período, mas eu sempre fiquei ligado à hotelaria e estou aí há 22 anos. Show de bola. Agora fala pra gente aqui sobre... Você é músico também, Rodrigo? Também, rapaz. Antes do meu primeiro emprego, eu tinha uma banda, rapaz. Uma banda de axé, de pagode, com meus amigos. A gente tocava em Belo Horizonte toda. Foi uma época também muito legal que eu trago. Como é que é o nome do seu primeiro gerente que você falou? Carlos Fortes. Seu Carlos Fortes, que bom que você tirou o Rodrigo do pagode. Parabéns pra você, porque senão ele seria agora um pagodeiro e não um hoteleiro. Pois é. Show de bola. Então vamos lá. Culpa dele. Podcast assim, nosso bate-papo ele tem que começar descontraído, você pode beber uma água, pode ficar à vontade. Obrigado. Olha só, nós vamos agora direto ao tema que é extremamente importante, como é o primeiro podcast, nós escolhemos um profissional da área que atua no segmento hoteleiro, tem passado por todos esses processos de adequações das novas regras e desse novo normal, entre aspas, né? E uma vez apresentado o senhor Rodrigo Avelino, nós vamos agora discutir sobre a parte de processo operacional na indústria da hotelaria. Sabemos nós que a indústria da hotelaria ele pertence aos serviços essenciais e por pertencer aos serviços essenciais ele tem passado por várias adequações. Dentre elas, o POP, né, que é um procedimento operacional padrão que foi feito aí. Ele foi feito por todos os hotéis, a gente vai falar também sobre a questão do Ministério do Turismo, que ele lançou o selo seguro do turismo, né, Rodrigo? E para isso eu queria que você iniciasse o nosso bate-papo falando aí sobre como tem sido as adequações dos hotéis nesse novo processo, com esse novo normal na parte operacional do dia a dia do empreendimento hoteleiro. Pablo, assim, quando começou a pandemia, a gente do setor hoteleiro ficou assustado, né? Como é que vai ser, como é que isso vai chegar aqui, vai chegar pra gente, como a gente vai se virar. Começamos a estudar, aprender, entender como é que o vírus funcionava, como é que a gente... Isso lá em março, isso, né? Isso lá atrás, antes de falar em pandemia aqui em Belo Horizonte, quando começamos a estudar para saber, porque isso ia, de alguma forma, ia acabar nos afetando, como afetou. Aí quando vieram os protocolos que a gente teve que se adequar, a gente já conhecia um pouco. Assim que começou o processo de pandemia, essa loucura toda que a gente ainda vive, nós criamos o POP, que é o procedimento operacional padrão, por nossa conta, né, já com os conhecimentos que a gente tinha, e mais para frente o Ministério da Saúde também soltou um procedimento operacional padrão que a gente acabou fazendo uma fusão de alguns protocolos que a gente já seguia. Então, a partir daí, a gente começou a seguir esses processos. Só que eu acho que o problema maior desses processos são as resistências. As resistências. As resistências de colaborador, as resistências de hóspedes, as resistências de visitantes. Inclusive, falando essa questão, pegando esse gancho seu aí, dessas resistências, nós traremos aqui dentro desse nosso podcast,
dessas nossas contribuições, um profissional, né, da área de recursos humanos e departamento pessoal, porque essa pessoa ela vai falar, ele ou ela vai falar sobre a diferença entre o departamento pessoal, o departamento de recursos humanos e as adequações que elas estão tendo que passar, porque esse departamento, Rodrigo, eu falo que é um dos departamentos que tem passado por maior dificuldade, e eu imagino assim a complexidade de se adequar a todo o procedimento, porque tudo mudou, né? Tudo mudou. A gente não imaginava no ano passado que a gente ia ficar praticamente o dia todo de máscara. Eu, por exemplo, eu acho que a única parte desse dia de hoje que eu vou ficar sem máscara é essa que eu tô falando contigo. A gente tá mantendo o distanciamento, só estamos nós dois lembrando aqui no estúdio. que nós estamos gravando esse podcast hoje numa sexta-feira. Eu, antes de fazer, por exigência do departamento jurídico aqui da Escola Prime de Comunicação, Escola Prime de Hotelaria, foi exigido para a Rede Prime de Comunicação, foi exigido aqui pelos estúdios, eles seguem bastante esses protocolos e são bastante criteriosos. Eu tive que apresentar o teste de que estava negativo, né? Então, assim como para poder proteger, e nós estamos mantendo esse distanciamento. Mas fala aí, você estava falando aí que viver máscara, você esquece hoje de tirar a máscara. Né? Esqueço hoje de tirar a máscara. Você dorme com a máscara? Quase. Às vezes eu entro no carro sozinho e esqueço de tirar a máscara. Eu lembro quando eu tô descendo. Então vamos lá, voltando aí para o nosso bate-papo em relação às adequações, e você estava falando das resistências. Eu estava falando das resistências porque a gente que trabalha com serviço, a gente quer acolher o cliente, né? Fazer com que, porque igual o lema da MHB Hotelaria esse ano é servir e encantar. Lembrando que o Rodrigo Avelino, ele trabalha para MHB Hotelaria? MHB Hotelaria. Então o nosso lema esse ano é servir e encantar. Em alguns momentos está difícil encantar, porque o próprio hóspede resiste em algumas situações, né? Como receber visitas em apartamentos, nós não estamos autorizando mais, porque é proibido, né? Nesse momento que a gente está gravando o podcast, nós estamos na onda roxa. Nem familiar pode se reunir mais, só quem reside na mesma casa. Então o hotel também não pode receber visita. E as pessoas insistem em querer chegar com visita. Às vezes a gente tem que ser duro, às vezes a gente não consegue encantar essa pessoa, porque ela resiste demais. E lembrando que na onda roxa, pegando esse gancho para todos os hoteleiros que participam aí, principalmente que estão aqui em Belo Horizonte ou em outras áreas, né, em Minas praticamente toda aderiu à onda roxa, você só pode atender clientes que pertencem aos serviços essenciais, estão a trabalho pelos serviços essenciais, médicos, outras pessoas que trabalham ali na linha de frente. Ou quem mora no hotel. Ou quem mora no hotel. Então, assim, existem as restrições também válidas para poder receber os clientes, né, Rodrigo? E é um negócio tão complexo que a gente vê até os infectologistas, às vezes divergem em algumas situações, né? Mas a gente tenta seguir o máximo que a gente pode, que é recomendado, e o próprio protocolo que nós criamos. Os colaboradores também, a gente tem que ficar fiscalizando o tempo todo, né? O colaborador do alimentos e bebidas também tem que estar sempre de máscara, sempre usando luvas, é um protocolo nosso, né? Que nem é um protocolo obrigatório do Ministério da Saúde, mas a gente criou que ele vai ter sempre que usar luva para manipular o recolhimento, enfim, ele só recolhe as mesas depois que o hóspede se levanta, para evitar a aproximação. E o departamento de governança, por exemplo, às vezes o cliente quer a arrumação com ele dentro do apartamento. Antigamente a gente fazia, não tinha problema, a porta ficava aberta, ele fazia a arrumação. Hoje não, hoje quando ele pede a arrumação, a governanta tem que comunicar para ele, olha, eu preciso que o senhor saia do apartamento para que ela possa fazer a arrumação. Interessante, você falou num ponto aí agora, antes de fazer essa pergunta, eu vou aqui, a produção está falando para o agradecimento aqui a True Market. True Market é a empresa que apoia esse nosso projeto também, ela entrou como patrocínio, é uma empresa que foi escolhida pela Escola Prime de Hotelaria para poder fazer toda a parte de comunicação visual, toda a parte de arte, toda a parte técnica. Então, você que não tem uma empresa para poder fazer todo o seu material hoteleiro, para fazer todas as suas campanhas, não deixe de contactar a True Market. É uma empresa de marketing voltado não somente para o segmento hoteleiro, e sim para todos os segmentos. Então não deixe de consultar a True Market. Rodrigo, vocês lá na MHB Hotelaria já têm uma empresa? A True Market. A True Market também está atendendo aí a MHB Hotelaria. Olha só, você estava no finalzinho do seu bate-papo, você falou sobre
a camareira entrar no apartamento e ter um hóspede, antigamente você atenderia. Hoje você não pode atender de acordo com os protocolos. Isso. Beleza. Como você tem visto que tem sido a aceitação dos clientes diante desse novo cenário? A gente tem recebido aqui na Escola Prime de Comunicação, a Escola Prime de Hotelaria, vários pessoas fazendo observações de como tratar com o cliente em uma possível rejeição dele de não querer colocar máscara, uma rejeição dele de não querer colocar uma luva e etc. Como tem sido aí esse processo operacional, que é a sua área, de lidar com esses clientes? Porque sabemos que o brasileiro, infelizmente, ele tem hora que, mesmo sabendo que os protocolos são esses, eles querem quebrar esses protocolos, entendeu? O tal do jeitinho. E não pode, né? Justamente. Não pode. Vamos lá, contribui aí para todos que estão nos assistindo. Na verdade é o seguinte, Pablo. Se a gente for colocar via de regra, as pessoas entenderam. Hoje as pessoas entenderam, elas sabem que tem um protocolo. Pô, se não entender também, né? Um ano de sofrimento, justamente. né? Só que como a exceção às vezes chama mais a atenção, né, do que acontece cotidiano, a gente a gente sempre lembra das pessoas que resistem. Por exemplo, eu já tive hóspede que ele estava com Covid, ele avisou que estava com Covid. Quando ele chegou, ele subiu para o apartamento, ok? Nós comunicamos a ele, olha, seu apartamento não vai ser arrumado, não vai entrar ninguém no seu apartamento, o que você precisar, nós vamos te fornecer para você arrumar seu apartamento, para você estar à vontade, ficar bem conosco, mas nós não podemos entrar no seu apartamento. No primeiro dia, nós anotamos, passamos para todos os setores e tal. No primeiro dia, esse cara pegou um desavisado, um recepcionista que estava desavisado, que não leu o logbook, chegou para pegar serviço. Ele devia estar pensando na casa dele, em qualquer outra coisa, menos no trabalho, pediu o recepcionista para arrumar o apartamento. Depois nós termos conversado com ele e explicado. O que o recepcionista fez? Pediu uma camareira que também estava desavisada, não sabia que esse apartamento não deveria ser arrumado. A camareira entrou no apartamento e arrumou. Depois que a camareira saiu, eu acho que o recepcionista se deu por si da besteira que ele tinha feito. Ele falou com a camareira que esse cara estava com Covid, você entrou no apartamento e arrumou. Nossa. Rapaz, que situação complicada. Primeira coisa que eu fiz foi falar com um hóspede. Falei, rapaz, ontem eu conversei contigo, te expliquei que a gente não ia arrumar, nós íamos te fornecer tudo que você precisasse, íamos colocar na porta, as suas coisas sujas você colocava dentro do saco e a gente descartava e estava tudo bem. Mas você pediu arrumação, mas como é que eu vou ficar no hotel sem arrumação? É por isso que eu falei, esses chamam muita atenção. Né? Eu falei, mas eu te expliquei, você pode contaminar o meu funcionário. E não só pode contaminar meu funcionário, ele vai ficar reticente de entrar no seu apartamento e tudo. Mas ele acabamos nos entendendo, mas depois eu tive que me entender com os funcionários, né? Porque o protocolo também não foi seguido. Então, assim, a gente tem que estar muito atento, tem que acompanhar muito. Mas o desfecho desse caso aí, o funcionário ele contraiu o vírus ou não? Não, mas nesse dia a funcionária ficou assustada porque ela não sabia. Foi afastada, obviamente. Mandei ela para casa, falei, fica em casa. Você quer ficar no hotel? Aí ela falou, não sei, porque eu tenho uma mãe mais velha. Falei, não, vamos fazer o seguinte? Fica no hotel. Se você precisar de roupa, eu peço alguém da sua casa para trazer, ou eu mando alguém para buscar. Fica no hotel. Ou seja, ela fez a quarentena no hotel. Fez a quarentena no hotel, fizemos o exame nela, ela estava ok, mandamos ela para consultar, aí ela voltou para o trabalho. Mas assim, olha que desgaste por causa... são coisas novas, né? Que a gente vai vivendo e tem que se virar. Mas eu vou te falar, Rodrigo, que assim, a gente tem visto aí muito conflito de informações e tem muito cliente que ele, infelizmente, ele não adota por questões aí. Eu não quero entrar a Escola Prime de Hotelaria, ela não vai entrar nessa questão política, né? Mas hoje a pandemia ela se tornou, muitas das vezes, ela se tornou algo mais político do que propriamente uma doença, né? Então isso, você recebe, os colaboradores, eles são treinados, são capacitados, eles conseguem muitas das vezes entender, acontece um deslize aqui ou ali, mas os hóspedes, eles têm aqui as suas ideologias, vamos dizer, e muitas das vezes eles querem aplicar aquilo que eles acham que é bem, e não os protocolos que são adotados pelos hotéis. Você concorda? Então vamos lá. Uma vez falado sobre isso, sobre as adequações, sobre os departamentos, vamos a falar assim, como que tem sido a forma que você vê que os colaboradores eles estão acatando esses novos procedimentos um ano depois desse processo de pandemia. Como você vê isso desde o início do processo que começou lá em março de 2020
2020 e hoje em 2021? Como que os hotéis eles já estão mais conscientes, os hóspedes já estão mais conscientes, os protocolos estão sendo seguidos de forma mais eficaz? Contribui pra gente aí, ou dá até mesmo dicas, né? Ô Pablo, na verdade a gente troca muitas informações com outros hoteleiros, né? E alguns conhecimentos também. Mas eu vou falar da nossa rede, né, que é da MHB. Quando começou a pandemia, a primeira coisa que nós fizemos foi uma reunião com todos. Com todos os funcionários, nós explicamos para eles o momento, como é que as coisas iam funcionar a partir dali, que a gente ia ter um protocolo que tinha que ser seguido à risca, e preparamos todos eles. É lógico que no dia a dia a gente vai fazendo adequações. Começou a pandemia, eu meio que virei um gestor operacional da pandemia, né? Ou contra a pandemia. Porque muitas das coisas que a gente estava preparando e já estava executando, nós tivemos que mudar o foco para fazer. Hoje, os funcionários da nossa rede, todos eles estão preparados, treinados, capacitados e entendem a importância de se seguir todos os protocolos e trabalhar dentro do que a gente indica para eles. Porque às vezes eles não leem, não procuram algumas informações. A nossa obrigação como gestor é levar essas informações até eles e prepará-los e deixá-los prontos para atender. Olha só, bacana. Agora você está falando aí como gestor de uma rede. Qual dica que você daria para aqueles proprietários de hotéis pequenos, aqueles gestores ali de pousadas ou de empreendimentos menores que não têm o conhecimento que uma grande rede tem e não tem o apoio que muitas dessas redes têm, né? Que é a questão do departamento jurídico, RH, departamento de alimentos e bebidas. Qual a sugestão que você daria para esses empreendimentos, no qual até mesmo às vezes o próprio proprietário ele faz todo esse trabalho? Qual a contribuição que você pode dar para eles? Assim, como lidar com essas situações? A contribuição que eu posso dar é a seguinte: se informem, leiam bastante, conheçam do que vocês estão tratando para você preparar os seus colaboradores. Se você não estiver preparado, os seus colaboradores também não vão estar preparados. Porque você é o espelho do seu colaborador, você é o espelho dele. Ele vai fazer o que você faz, da maneira que você faz na maioria das vezes. Então se prepare, esteja pronto, com conhecimento, para que funcione o seu hotel. Show de bola. A dica igual o nosso gestor de marketing aqui, o Rogério, fala que é uma dica cirúrgica. Olha só, o nosso último bate-papo, nós já temos 15 minutos e 19 segundos. Quero aqui agradecer também a Prime Sales Hotels. Prime Sales Hotels é uma solução, é um outro apoiador do nosso projeto. Prime Sales Hotels, ela veio para poder dar consultoria em vários segmentos hoteleiros e principalmente na área de terceirização. Então você que quer ter departamentos do seu hotel terceirizado ou até mesmo precisa aí de contribuição, como lidar com várias situações dentro do seu hotel, entre em contato com a Prime Sales Hotels através desse contato que está aqui no rodapé. Rodrigo, nosso amigo matemático, nosso amigo físico, nosso amigo músico, pai do Jamal. E hoteleiro. É o principal, pô. Show de bola. Olha só, para finalizar esse nosso primeiro podcast da Escola Prime de Hotelaria, nós vamos falar de um tema que você trouxe para a gente aqui, que é a criação do B2B. Essa criação do B2B, para muitos que pertencem à área do comercial, vai achar que a gente está falando de um segmento de distribuição, mas não é não. Esse B2B, ele chama Back to Business, que foi criado pela empresa no qual você trabalha. Explica para a gente aí, vocês já estão aqui na 12ª edição, que bacana esse trabalho, hein? Explica pra gente aí como que foi, porque pelo que você falou para mim, esse Back to Business ele veio para poder você passar para o investidor informações sobre o hotel, você passar para o seu colaborador como que anda o processo do mercado, o processo do Covid e o processo operacional e passar para e abraçar a equipe de uma forma mais simplificada. Explica para a gente como que é esse B2B. Eu gostei disso aqui, viu, cara? Na verdade, é um trabalho pioneiro da MHB Hotelaria, logo que começou a pandemia. As pessoas conhecem B2B por business to business, né? O nosso B2B é back to business, o retorno aos negócios. Então, a nossa expectativa é estar prontos, preparados, capacitados, com tudo engrenado quando os negócios voltarem ao normal, porque pode não voltar ao normal, mas vai voltar um novo normal. E a gente está preparado para esse novo normal. A ideia é
passar principalmente para os investidores, né, para os gestores, para os proprietários, a nossa visão do retorno aos negócios, o que a gente tem feito, as nossas ações, como a gente tem se preparado, os treinamentos que nós temos feitos, para as pessoas não ficarem no vácuo, né? Para os proprietários não ficarem no vácuo sem saber o que a gente está fazendo nos hotéis, porque tem investidor que nem vai no hotel, nem sabe o que a nossa maneira de gerir. Então é um momento para nós nos comunicarmos com eles. Ou seja, é uma estratégia para você manter a sintonia. Isso aí. De como lidar com as situações do dia a dia e repassar isso para o investidor, para o colaborador e para todos aqueles que participam do processo de uma forma simplificada. Justamente. Bacana demais. Aí, olha só, esse modelo back to business, igual você falou aqui, que é retomada dos negócios, seria interessante você depois disponibilizar para todos nós. Nós vamos colocar lá na Escola Prime de Hotelaria, se você puder, e se a MHB Hotelaria ela disponibilizar essa informação para todos. E se quiserem copiar, podem, né, Rodrigo? Sem problema nenhum. A gente não... Você disponibilizaria isso? Não, é igual a gente falou, né? O corporativismo tem que existir. Quando a gente faz alguma coisa boa, a coisa boa, a gente tem que fazer a questão de multiplicar, cara. Tem que multiplicar, porque se a gente der as mãos, vai ser bom para todos. Show de bola. E olha só, e para finalizar, eu quero aqui agradecer a todos da Escola Prime de Hotelaria por esse primeiro podcast. É um projeto novo, um projeto que ele tem como fonte de conteúdos buscar informações com os próprios hoteleiros de uma forma muito simplificada. Como que nós vamos transmitir isso? Através de entrevistas, através de bate-papos, seja ele presencial, seja ele virtual, sempre com o apoio aqui da Rede Prime de Comunicação. Então, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Em breve, a Escola Prime de Comunicação, ela já iniciou o seu projeto, aí, o seu desenvolvimento das aulas que serão disponibilizadas em todos os departamentos. Olha só, Rodrigo, todos os departamentos, seja comercial, administrativo, operacional, RM, alimentos e bebidas. Então, eles vão fazer uma espécie de uma faculdade virtual para hotelaria. Ou seja, algo inovador. Bacana. E olha só, então, para finalizar, você falou um ponto aqui que eu queria que você finalizasse esse nosso podcast, porque nós já temos aqui... deixa eu ver quanto tempo que nós já temos. 20 minutos, né? Era 20 minutos, mas você vai conseguir finalizar em poucas palavras. O servir e encantar. Como tem sido esse processo de servir e encantar nesse novo normal? Cara, é um processo de melhoria constante, mas constante mesmo. Todos os dias treinamento, todos os dias acompanhando o tratamento dos nossos colaboradores e tentando mostrar algo mais. O que eu sempre falo não adianta fazer o trivial. Para você encantar, você tem que fazer alguma coisa a mais. Eu falo nos treinamentos que eu já fui apaixonado, você já se apaixonou, todos nós já nos apaixonamos. A pessoa que a gente se apaixonou, ela tinha alguma coisa diferente que nos fez apaixonar. Para as pessoas se apaixonarem pela gente, pelo nosso negócio, nós temos que fazer alguma coisa diferente. Então a ideia é essa, fazer sempre algo mais. Eu estava lendo aí, você falou para mim, eu lembrei de uma frase muito importante, e isso que nos motiva aqui na Escola Prime de Comunicação de trazer informações dia a dia, né? Tem duas frases que eu vou deixar aqui para encerrar o nosso podcast, que é aquela que eu li de um livro que chama assim: a grandeza existe para aqueles que querem ser grandes, não é? E outra frase que eu li, essa aqui foi de um Érico, um rapaz que eu acabei de fazer um curso virtual no qual ele ensina a gente a lidar com as câmeras e etc. Um ano que eu estou fazendo esse curso com ele, e ele fala que o feito é melhor do que o perfeito. É muito importante que muitas das vezes você tem medo de fazer, você tem medo de saber qual vai ser o resultado. Só que se você não fizer, meu amigo, você nunca vai fazer, você nunca vai saber o resultado. Então o feito é melhor do que o perfeito. Obrigado, Rodrigo Avelino. Manda um abraço lá pro nosso amigo Jamal, tá? Que é o garotão lá do Rodrigo, jogador de bola. Ele falou que o cara é craque, vascaíno, vascaíno nato. O cara é matemático, físico, mora em Minas e o filho dele é vascaíno. Mas depois, aí é hoteleiro, né? Mentira, viu? E olha só, agradecer a todos, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo.
Em breve traremos várias outras entrevistas com todos do segmento hoteleiro, do segmento do turismo. Tentaremos aí entrevistas com as pessoas também que participam aí da prefeitura, do estado, até mesmo do governo federal, com as informações sobre o que a gente tem de novidade para o nosso departamento hoteleiro, para o nosso segmento hoteleiro e para o segmento, para a indústria do turismo de uma forma geral. Não deixe de nos acompanhar. Escola Prime de Hotelaria. Conosco você não estará sozinho.